Fala pessoal, beleza? Bom, vou tentar fazer esse vídeo de uma forma... Eu ia fazer uma live, mas vai ficar muito longa e acaba que muita gente desiste de assistir. E mesmo assim eu acho que pode ficar um pouquinho longo, tá? Bom, vi muita postagem, muito vídeo de gente influente, né, dentre os intervencionistas, simplesmente desistindo, desanimado ou mudou de lado, né? Foi pro lado das eleições de 2018. E eu quero dar minha opinião também, por que não, né? Essa é a democracia. Vamos lá. As Forças Armadas, elas são constitucionalistas, são legalistas. Elas trabalham de acordo com o que é legal. Mas acima da legalidade, a gente viu que as Forças Armadas têm valores morais, como é o caso das vezes que a gente viu que os generais falaram de forma muito clara e pública que não obedeceriam leis absurdas, ordens absurdas, né? Bom, quando as Forças Armadas foi chamada para desobstruir as avenidas da eventual paralisação que aconteceu dos caminhoneiros, a primeira coisa que as Forças Armadas devem pensar é: isso é legal? Essa atitude de abrir as avenidas é legais? Sim, porque a Constituição diz, é direito de todo brasileiro de ir e vir, né? Todo brasileiro tem o direito de ir e vir. Então, você não pode impor que outras pessoas adirem, nossa, você não pode obrigar que as outras pessoas sejam obrigadas a aderirem, menos saiu, foda-se, aderirem à sua paralisação. Eu não posso simplesmente parar uma avenida e obrigar que as pessoas também parem, entendeu? Mas, se eu estiver no acostamento ou eu não quiser ir trabalhar, esse é um direito meu. Então as Forças Armadas foram lá e falou: ó, pessoal, não obstruindo as avenidas, não obstruindo as ruas e não obrigando ninguém a parar, vocês façam a paralisação de vocês o tempo que vocês quiserem. Pelo menos foi o que eu tive a impressão que aconteceu. Certo? Isso é legalidade. Certo? Né? Mas não aconteceu a intervenção. Muita gente, eu acho que subestima a facilidade com que se produz uma intervenção. A intervenção é uma coisa muito séria. A intervenção acontece em última instância, né? Quando todos os mecanismos falharam, né? Muita gente vai falar: cara, mas nossa, não, como que vai falar que tudo falhou já? Tudo falhou. É verdade, mas nós temos que respeitar a democracia. Nós temos que respeitar a democracia e os generais também devem obedecer e respeitar a democracia. Nós vimos que para pedir intervenção militar na Avenida Paulista, não tinha ninguém. A gente viu que para pedir a saída da Dilma, tinham milhões. A população saiu em peso pedindo a queda de Dilma Rousseff. Depois a população saiu em peso pedindo a prisão do Lula. Tudo foi cumprido. Tudo foi cumprido. O que o povo pediu foi feito. Então, dentro da legalidade, dentro da democracia, todos os pedidos da população foram atendidos. A população pediu o direito de dar a bunda, né? A gente viu aí as manifestações, a parada gay. Mas a gente não vê o povo saindo pedindo intervenção, moralidade, com respeito ao nosso dinheiro. Então, dentro da legalidade e da constitucionalidade, as Forças Armadas não tem mesmo que atuar, né? Eu, se eu fosse o general, eu olharia: ó, peraí, tem 300 pessoas pedindo intervenção militar. Bom, tem 5 milhões pedindo para continuar levando na bunda. Bom, então nós temos que respeitar que esse é o desejo da nação. A nação está pedindo pão e circo, só isso. E não importa o preço do pão, a nação está disposta a pagar. A gente viu pessoas pagando R$10 o combustível, entendeu? Ao Foro de São Paulo, os governos estão rindo da nossa cara, gastando um cartão corporativo com prostitutas, cocaína, e segue a vida lá na putaria do Planalto, né? Isso que eu estou falando já foi falado em matérias de jornais, não é uma denúncia minha, né? A população brasileira não deve, na minha opinião, eu não vou culpar as Forças Armadas pelo que eu achei que deveria acontecer. Para mim, a culpa é
da nação brasileira. Foi a nação brasileira que decidiu o que queria. E as Forças Armadas muito bem fez em atender os anseios da sociedade, que mostrou claramente nas ruas que não quer intervenção militar. Não adianta, mas aí foi feita uma enquete e saiu que 87% da população apoia. Eu não vi esse 87% na rua. Eu não vi. Eu vi os representantes da sociedade, porque o que eu vi foi o seguinte, foram os representantes, como vários políticos, pedirem para os caminhoneiros voltarem a trabalhar. Eu vi Bolsonaro, que na sua época de militar, planejava um atentado terrorista contra o próprio exército, porque queria um salário maior. O cara queria dinheiro. Eu vi ele brigando durante esses 30 anos que ele está na política, muitas vezes, porque ele queria um salário maior. E eu vi que quando nós, o povo brasileiro, os caminhoneiros, a base da sociedade saiu para pedir melhores condições de trabalho, ele foi para cima da gente e falou que a gente devia voltar a trabalhar, se é que existe condição para se voltar a trabalhar. Certo? Vi caminhoneiro chorando, vi que tem gente morrendo de fome, pessoas vivendo abaixo da linha da miséria, mas tudo bem. A gente pode acreditar que essas mesmas pessoas que nunca apoiaram a nação brasileira vão ser as que vão mudar o Brasil. Eu acho que é um direito meu de não acreditar nessas pessoas. Certo? Mas eu acho que a gente não deva culpar as Forças Armadas. Com certeza vocês têm total direito de criticarem, de se revoltarem. Achei o máximo as pessoas entrarem na página do Exército Brasileiro e escreverem lá coisas pesadas, criticando eles, porque eles escoltaram caminhões para que abastecessem postos de gasolina e tudo mais, dizendo que são traidores, que não sentem orgulho de ter servido o Exército. Eu acho que o povo brasileiro tem que criticar mesmo, tem mesmo. Mas o que eu vi é que as Forças Armadas foram lá e falaram, olha, a gente precisa que vocês abastecem os aeroportos. Vamos? Os caras falaram, vamos. Entendeu? Eu não vi ninguém fazer nada à força. Então, dentro da constitucionalidade, dentro da legalidade, dentro da democracia, está sendo feita a vontade popular. Não tem o voto, mas, Ricardo, estamos indo para as eleições e o voto não é impresso. A população não está pedindo voto impresso. Não, eu vejo a população correndo em peso para os aeroportos para colocarem político no colo. Os mesmos políticos que apoiavam o Aldo Rebelo comunista, do Partido Comunista Brasileiro, José Genuíno, que era ficha suja dentro do próprio regime militar, por ser um dos cabeças da Revolução Comunista, pedindo essas pessoas para serem ministros da Defesa do Brasil, Bolsonaro. Vi pessoas que defendiam a desobediência civil pacífica, de repente criticando a mesma desobediência civil pacífica. É o caso de todos os movimentos que defendiam isso, como os movimentos de rua, A gente viu vários hangouts com o Kim Kataguiri, com o Fernando Holliday, com Revoltados Online, com Carla Zambelli, Bia Kicis, Joyce Hasselman. A gente viu Olavo de Carvalho, Bolsonaro, e a gente viu até mesmo aquele que defendeu o direito a uma intervenção militar, que é o general Mourão. Todos eles saíram em contra, e temos tudo em vídeo, em prints e tudo mais, para provar que essas pessoas lutaram contra a desobediência civil pacífica e constitucional da nação brasileira e dos caminhoneiros. Isso porque eles sabiam que isso poderia desencadear, forçar a atuação das Forças Armadas brasileiras e, consequentemente, cairia a República. Mas eles estão pedindo um voto de confiança. Eles estão pedindo um voto de confiança para a população brasileira e acreditarem nas eleições de 2018. Porque disse o general Mourão que as eleições serão monitorizadas... Ai, cara, não está saindo as palavras hoje. Monitorada pelo Exército Brasileiro, pela inteligência e tecnologia do Exército Brasileiro.
Eles querem um voto de confiança. E eu não vou criticar as pessoas que decidirem optar por esse lado, né? A minha revolta maior vai ficar por conta de que eu sei que muita gente vai morrer nesse percurso, porque pessoas de barriga cheia estão pedindo paciência. Pessoas com muito dinheiro no bolso estão pedindo para outras que não têm dinheiro para trabalharem. Então, eu acho que devemos colocar a culpa no lugar certo. A culpa é nossa, o povo brasileiro. É isso. E, bom, independente da opção escolhida pela nação brasileira, nós intervencionistas não devemos desistir de apoiar. Apoiar as coisas certas, criticar de forma pesada e sistemática as coisas erradas. E isso é uma coisa que nós intervencionistas fizemos de forma maestral. Nós fomos mais do que defensores de uma ideologia, por assim dizer. Nós fomos todos ativistas. Nós fomos ativos. Podemos não ser a maioria, mas nós somos a força motriz que alavanca as mudanças. E essa paralisação dos caminhoneiros, das quais muitos dos caminhoneiros são intervencionistas, uma minoria e alguns comprados pelos políticos conduziram a situação para ficar parecendo que na verdade eles queriam unicamente a queda do diesel. Mas agora, se os caminhoneiros quiserem paralisar e pedir a queda do diesel unicamente, eles vão continuar tendo meu apoio. Primeiro porque eu apoio qualquer um que brigue pelo seu direito de pôr o pão na mesa. Eu vou apoiar qualquer um. Qualquer um que fale, eu quero o direito de trabalhar e pôr comida na minha mesa, sem o governo roubar o que eu produzi. Da forma como faz. Então eu vou sempre defender a pessoa independente da causa. Independente de se a causa não for intervencionista. E os caminhoneiros têm toda razão. Tem toda a razão de estar. Vocês têm toda a razão de estarem extremadamente revoltados com a nação brasileira. A nação brasileira não só não os apoiou, como jogaram pedras em vocês. Foram manipulados pelos movimentos de ruas, Olavo de Carvalho, Bolsonaros, Terças Livres, Joyce Hasselmann, Carla, Bia e etc e tal? Foram. Mas foda-se. Jogaram pedra e os caminhoneiros têm o total direito de lutarem pela sua própria causa. É foda. Segundo um cálculo aí que fizeram, uma enquete que fizeram, 36%, se não me engano, 36%, tá nessa média aí, eu devo ter errado por 1 ou 2 em números de porcentagem, querem intervenção militar. Isso é mais do que qualquer político tem de intenções de votos para as eleições de 2018. Isso significa que a sociedade está fragmentada. E o fragmento maior é o fragmento que quer o fim da porra toda. Mas não adianta querer. Não adianta querer. Não adianta a gente falar, mas eu respondi a enquete e agora os militares têm a obrigação de atuar. Não é assim não, queridão. Não é assim que funciona não. Pra mídia, pro mundo lá fora, a gente queria só a queda da Dilma e a prisão do Lula. E o direito de dar a bunda, que foi a parada LGBT, HUFG, sei lá. Vocês entenderam?